Neumann aqui com a gente, abrindo a semana. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederhauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão 92.9. Bom, vamos começar aqui falando do ex-presidente Lula, que está dizendo aí para os aliados mesmo, abrindo aí que vai ser candidato em 2018. Mas em que o ex-presidente se baseia para se comparar com Getúlio no fim dos anos 40, quando um movimento chamado queremismo levou o antigo ditador, que foi derrubado pela onda democrática do pós-guerra, e voltou ao poder pelo voto popular em 1950, sob a inspiração de um movimento chamado queremismo. Bom, o queremismo, né? Queremos Getúlio. Lembra da música, né? Bota o retrato do velho, né? Vamos ouvir a música, é isso? Isso. Vamos. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho. Francisco Alves, cantando o jingle do Getúlio, da volta do Getúlio em 50, depois da ditadura, caiu em 45, na onda provocada pela queda do Hitler e do Mussolini na Segunda Guerra Mundial. E aí o Samuel Weiner foi escalado pelo Chateaubriand para entrevistar o Getúlio na estância de Itu, lá em São Borja. E aí de lá o Samuel voltou com uma reportagem para O Jornal, o principal jornal dos Diários Associados à época, e nessa entrevista o Getúlio admitia a sua candidatura presidencial pela eleição direta. O Getúlio tinha fundado o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e saiu candidato por esse partido. Houve um caso famoso, a cristianização, o partido mais importante que o próprio Getúlio tinha criado era o PSD, que lançou o governador de Minas, Cristiano Machado, e desde então foi incorporada à língua portuguesa, o verbo cristianizar, que foi o que aconteceu com Ulisses Guimarães, por exemplo, na eleição vencida pelo Collor. O Getúlio ganhou a eleição, tendo o Café Filho, indicado pelo Adhemar de Barros, seu principal apoiador, como vice-presidente, derrotando o candidato contra a ditadura, da época contra a ditadura da UDN, que foi formada contra a ditadura, que foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Agora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que a Lava Jato está causando um impacto em todos os partidos. Ele quer se aproveitar disso para dizer que os exageros da operação, somados ao desemprego e à crise econômica, tendem a produzir um movimento queremista por sua volta ao poder. Eu não conhecia esse conhecimento do Lula da história, nem muito menos quando eu conheci o Lula em 75, o inimigo à vista dele era exatamente Getúlio Vargas. Eu sei também que esse entusiasmo dele pelo queremismo não chegará ao fim, né? Porque o fim do queremismo foi o suicídio do Getúlio. Eu tenho certeza que o Lula não é um suicida, como o Getúlio foi. Isso ficou demonstrado, inclusive, na publicação pela neta do Getúlio, Celina Vargas, do Amaral Peixoto Moreira Franco, que publicou os diários, e nos diários havia várias tentativas de suicídio. Quer dizer, o Getúlio era uma espécie de suicídio vocacional. E se o Lula tem alguma coisa de suicídio, ele sempre escondeu isso da gente, né? De qualquer maneira, pela primeira vez desde que ele virou réu na Lava Jato, o Lula começou a chamar aliados para detalhar seus planos e admitir a intenção de disputar o Palácio Planalto, segundo reportagem publicada no Estadão ontem, tendo o comando do PT como ponto de apoio para ganhar mais visibilidade. Para vocês, eu posso dizer, eu serei candidato à presidência da República. Opa! Afirmou ele a deputada Luciana Santos, que comanda o PCdoB. E também é o outro aliado dele, do PCdoB, Orlando Silva, que era, aliás, o grande cantor que competia com Chico Alves, Chico Viola, em cuja voz nós ouvimos o jingle do Getúlio, né? Essa conversa ocorreu, segundo o jornal publicou domingo, o Estadão, né? Segunda-feira, dia 6, em São Paulo. Lula encomendou ao ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, a Luiz Gonzaga Beluso e a professores da USP, como a professora Laura Carvalho, propostas para a confecção de um programa econômico, como antecipou o Estado. O mote de sua plataforma será o estímulo ao consumo com responsabilidade fiscal. Cadê o Mantley aí, Almirante? Bota pra rir, amigo. Bota pra rir.
Só que até o pessoal do PCdoB, né, que foi que trouxe a notícia, faz previsões que vai se descolar do PT e vai lançar o governador do Maranhão, Flávio Dino, a sucessão de Temer. Os petistas não têm plano B, segundo a reportagem do Estado, para o caso de Lula ser impedido de disputar a presidência. Ou seja, se o Lula for condenado em primeira instância e depois a condenação for mantida em segunda, ele se torna inelegível. E aí o PT não tem plano B. Eu confesso que o PT também não tem plano A, porque o Lula não sustenta uma candidatura, em minha opinião, porque esse entusiasmo dele tem a ver com a decepção dos partidos, das elites partidárias contra a Lava Jato. Eu não vejo nenhuma preocupação do povo, nenhuma queixa do povo contra a Lava Jato. E também não vejo, sinceramente, não vejo nenhum movimento de queremismo no ar, né? Você vê? Não, nem o movimento A Esperança contra o Medo existe hoje. Não, né? Não. Agora o movimento é o medo contra a esperança. Não, segundo a Carmen Lúcia, é o escárnio contra a esperança, né? Isso, foi o que ela falou. Bom, outro tema ligado a isso, né? Faz parte da estratégia de Lula começar, como já fez outras vezes, antes, né, a viajar pelo país. A gente teve as famosas caravanas da cidadania. Bom, você, Neumann, que é paraibano, acredita que uma viagem, por exemplo, marcada para Paraíba, no dia de São José, 19 de março agora, pode ser um bom começo? Olha, o Lula traçou desde sempre um roteiro de viagem. Ele sempre pensa na viagem, porque ele tem realmente uma comunicação muito fácil, muito direta com o povo, e ele quer aproveitar isso percorrendo o país, né? Essa do dia 19 está na cara. O que é que acontece, né? Voltou a ter água em Campina Grande e no sertão de Pernambuco, né? Não foi água para o Ceará, não foi água para o Rio Grande do Norte, mas foi para Campina Grande. Como foi para Campina Grande? Foi através de um canal que ligou Sertânia a Monteiro. Monteiro é onde nasce o Rio Paraíba, que forma lá embaixo o açude de Buqueirão, que é o açude que dá água para Campina Grande, tem 400 mil habitantes. Ele vai no dia 19, porque o dia 19 é o dia de São José, e tradicionalmente é o último dia no qual os sertanejos têm esperança da chuva, de voltar a chover, né? Isso não acontece desde os últimos 6 anos. Este será, se no dia 19 de março não chover, será o 6º ano sem chuva, né? O 6º ano de estiagem. Tem chovido muito no Ceará. Por exemplo, o açude de Castanhão, em Fortaleza, está pegando água, com tanta chuva que está havendo no Ceará e ali no norte do Rio Grande do Norte. Infelizmente, no meu sertão, lá no sertão do Rio do Peixe, no sertão dos Piranhas, em Patos e Espinharas, não tem chovido. Essa viagem que o Temer fez, que inaugurou a represa lá do Barreiro, em Sertânia, e que a água chegou a Monteiro, de onde está descendo, né, o leito do Paraíba para chegar a Boqueirão, ela atinge o sertão de Pernambuco e o Cariri. Monteiro fica no Cariri, e o agreste da Paraíba, Campina Grande, fica no agreste. O sertão da Paraíba não está chovendo e não foi atingido por isso. De qualquer maneira, o Lula quer lá vender a mística de que as águas são do Rio São Francisco e de que no dia de São José ele fez chover. Na verdade, ele ficou 8 anos no governo e não inaugurou essa obra. Depois a Dilma ficou mais 5 anos e meio, né? 5 anos e 4 meses e 18 dias, e 12 dias, né? E também não inaugurou nada, aliás, não fez avanço nenhum pela obra, né? Então, ele, não sei se mesmo... Outra coisa que talvez o pessoal não avisou a ele é o seguinte: ele nunca ganhou uma eleição em Campina Grande. Ele tem muito prestígio no Nordeste, ganhou todas as eleições que disputou no Nordeste, fez uma grande diferença para a Dilma no Nordeste, embora a Dilma não tenha vencido a eleição no Nordeste. Eu quero desfazer esse mito. A Dilma venceu a eleição em Minas, em cima do Aécio. Venceu a eleição contra o Aécio em Minas, em cima do Aécio. De qualquer maneira, em Campina Grande, o PT nunca ganhou a eleição presidencial. Nunca. O Lula perdeu as 2 dele e a Dilma perdeu as 2 dele. Então, esse entusiasmo místico que ele está contando ao chegar em Campina Grande, por causa da seca, eu tenho informações, eu tenho comunicação permanente com Campina Grande, de que realmente houve um certo mal-estar, porque o Temer não fez nada e veio aqui inaugurar. Mas o Temer fez isso
ao fazer um discurso humilde e dizendo que não queria assumir a paternidade da obra. Eu não sei se ele vai ter o sucesso que ele está pensando que vai ter, pelo menos nesse começo de viagem dessa nova caravana da cidadania, não, viu? Bom, e qual seria o verdadeiro legado dos governos Lula, consequência Dilma, né, um governo e meio aí praticamente, pelo qual ele é o principal responsável, né, a eleição da Dilma? Pois é, tá. O editorial do Estadão hoje, o verdadeiro legado de Lula, esclarece isso, né? Matou essa charada. Daqui a pouco você vai ouvi-lo aqui na íntegra, não é isso, Isso, Reis? mais tarde. É mais tarde. 8 e pouquinho. Mas eu vou chamar a atenção desde já para o que ele contém. Né? O editorial começa já dizendo isso. Qual é o verdadeiro legado de Lula? É a pior recessão econômica desde 1948, quando o PIB passou a ser calculado pelo IBGE. E uma rede de corrupção sem precedentes, cuja voracidade por dinheiro público parece não ter deixado incólume sequer uma fresta do Estado Democrático de Direito. Em depoimento prestado ao TSE no processo que apura o abuso do poder econômico da chapa Dilma Temer na última eleição presidencial, Hilberto Mascarenhas Filho, da Odebrecht, disse que entre 2006 e 2014 a empreiteira destinou 3 bilhões e 400 milhões, mais de 10 bilhões de reais, de dólares, né, os 3,4, para o financiamento de campanhas eleitorais por meio do Caixa 2, né? Igualmente grave foi a divulgação da queda de 3,6% do Produto Interno Bruto no ano passado, embora este resultado já fosse previsto pelo mercado. O editorial é muito duro e leva em conta também que o Lula é corresponsável pelos crimes cometidos por Dilma, que com justiça lhe custaram o cargo. Mais do que uma escolha, Dilma foi uma imposição de Lula ao PT como candidata do partido nas eleições de 2010. Lula se jactava de eleger até um poste. De fato, elegeu um que tombou, deixando um rastro de destruição. O editorial lembra que é exatamente por estar cada vez mais enredado na Operação Lava Jato que Lula se apressa em lançar sua candidatura à presidência de 2018. Como lhe falta substância da defesa jurídica bem fundamentada, tão fortes são os indícios de crimes cometidos por eles, apurados até aqui, resta-lhe o discurso político como derradeiro discurso. Se condenado em segunda instância, Lula ficará inelegível pela lei da ficha limpa. Mas se o tempo da justiça não for o tempo da próxima eleição, que a retidão dos brasileiros genuinamente comprometidos com a construção de um país melhor seja implacável no julgamento das urnas. Quem é que disse que não vai ser? Bom, você falou aí da presidente Dilma, presidente caçada Dilma Rousseff, que admitiu que cometeu um grande erro ao promover uma ampla desoneração fiscal no país, né? Aquela lá de menos impostos para comprar geladeira, fogão, máquina de lavar. Bom, em Genebra, ela participou de debates e seminários. A ex-presidente foi questionada se era capaz de assumir erros, se estava arrependida de alguma decisão que tomou enquanto foi presidente do Brasil. E ela, eu não me lembro de ter ouvido outros erros. Acho que essa é a primeira vez. E o que você acha? Melhora a biografia? Eu acreditava, disse ela, que se diminuísse impostos teria um aumento de investimentos. Eu diminuí. Eu me arrependo disso. No lugar de investir, eles aumentaram a margem do lucro. Esta senhora, que na verdade é uma anta, que tem uma inteligência mínima, que não tem 20 de QI, devia ter pelo menos um pouco de pudor, de vergonha na cara, como a avó. Esta senhora participou do maior roubo da história da humanidade. Esta senhora foi ministra de Energia, chefe da Casa Civil e presidente da República, na época em que na Petrobras foi cometido o maior furto. E depois, ao longo da descoberta do furto da Petrobras, pela benéfica, benigna e altamente aprovável Operação Lava Jato, se descobriu que não houve, durante os 8 anos de desgoverno Lula e durante os 5 anos, 4 meses e 12 dias de seu desgoverno também, foi cometido o maior roubo da história de todos os tempos, nem no Egito dos faraós, nem no absolutismo francês, se roubou tanto. E ela, quer dizer, ou das duas, ela é um imbecil absoluta, e ela é, mas absoluta até o ponto de não ver esse roubo acontecer. E depois o seguinte, está provado agora, graças às entrevistas do TSE a respeito, os depoimentos do TSE a respeito dos quais nós vamos conversar daqui a pouco, que ela teve uma campanha toda bancada por propina da Petrobras, do BNDES, de todas as estatais. E essa senhora vem dizer que está arrependida de que aumentou o imposto. Vai te catar, dona!
E já que você falou, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre esses depoimentos ao TSE. Já estão discutindo o placar já. Agora 7h23. 92. Como a gente deixou no ar aqui, que o assunto seria esse, então são os depoimentos de delatores da Odebrecht colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, ministro Herman Benjamin, na ação contra a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. E esses depoimentos ampliaram a gravidade do caso na avaliação de ministros da Corte que foram consultados pelo Estadão. Nos bastidores, no entanto, a maioria do tribunal afirma que ainda é preciso considerar a estabilidade política do país no julgamento do processo que pede a cassação da chapa por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Foram ouvidos sob anonimato, né? Mas você acha que isso pode influir no julgamento final? No meio da semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes, jogou no ar a hipótese muito provável de que o Temer seja cassado. Ou seja, de que a chapa seja... que perca sua vigência, né, jurídica, porque são evidentes as descobertas feitas nas investigações do uso de abuso de poder econômico e político na eleição. A eleição foi um roubo, né? Como tudo que houve no Brasil nos anos petistas, a reeleição de Dilma e Temer foi roubada, foi comprada, foi devidamente desonesta. E isso leva até a porcaria do Tribunal Superior Eleitoral. Uma porcaria. Eu quero, inclusive, ressaltar que agora, no fim de semana, o mesmo Gilmar Mendes disse que é uma farsa ficar dizendo, como os partidos dizem, que o Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça Eleitoral considerou que as contas desses partidos estavam bem feitas. Não existe. Eu me lembro de ter lido notícia editorial no Estadão exatamente a respeito disso. É uma farsa, é uma mentira. O Tribunal Superior Eleitoral tem 8 fiscais para o Brasil inteiro. E ainda esses fiscais têm que trabalhar para os tribunais regionais eleitorais. Então, os grandes partidos não têm suas contas julgadas. O que é que acontece? Os grandes partidos pegam propina para fazer campanhas caríssimas, absurdamente milionárias, pegam propina, pagam a campanha, desvirtuam a eleição, distorcem o resultado da vontade do eleitor e depois aparecem com a maior cara de pau dizendo: ai, a Justiça Eleitoral autorizou as nossas contas. Mentira! A Justiça Eleitoral não autoriza conta importante de partido grande há mais de 20 anos. É tudo mentira. Então, o que acontece, nós vamos voltar a tratar desse assunto, porque nós vamos tratar aqui do assunto do Valdir Raupp. O que acontece é que a Justiça Eleitoral tem servido de lavanderia para dinheiro roubado por esses partidos. Agora, a defesa do Michel Temer, durante muito tempo, tem usado o pretexto de que poderia pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a divisão entre o presidente e a vice. Entre a presidente e o vice da campanha. Até agora, todos os depoimentos que foram dados mostram que isso é impossível. Ou bem o Temer é legítimo e ele estava na chapa da Dilma, ou bem o Temer não participou e então não é legítimo. Então, isso não existe mais. Agora, o que é que acontece? Está começando a vigorar. Porque o que é que o Gilmar Mendes disse? O Gilmar Mendes disse que o Temer vai ser cassado, a Dilma vai perder seus direitos políticos e o Temer não perderá, porque ele era o vice na chapa, e então, como ele é o homem mais forte hoje no Congresso, e ele é o presidente mais forte no Congresso da história, né? Tem mostrado isso nas votações lá dentro, aí ele se elege, quer dizer, que é um assinte maior ainda sobre o que é a justiça no Brasil, não apenas a justiça eleitoral. De qualquer maneira, o Estadão fez uma matéria aí no fim de semana, em que 5 ministros dos 7 titulares do TSE se manifestaram sigilosamente, sem confessar seus nomes, sob condição de que não fossem identificados, sobre a tendência que seria manter o mandato de Temer. A avaliação expressa
antes da apresentação do relatório do Herman Benjamin, que vai ser um relatório duríssimo, que não entra nessa conversa, não, temos aí uma grande estabilidade política. Então, os ministros já sabem que o relatório dele vai pedir a cassação, mas em conversas reservadas, os outros, né, consultados consideram que o país já sofreu com o impeachment da Dilma, cassado em agosto do ano passado, e uma eventual deposição de Temer do Palácio Planalto aprofundaria a crise política e causaria um cenário de incerteza. Eu acho que vai ser difícil poupar o Temer. O que eu acho que é mais fácil é que aconteça aquilo que o Gilmar falou. Caça o Temer, tira os direitos políticos da Dilma e o Temer se elege de forma indireta no Congresso, numa demonstração de que o Brasil é banânia mesmo. Banânia. Banânia. Isso, bonito. Bom, o ministro Marco Aurélio, lá do Supremo Tribunal Federal, afirmou que ao broadcast da Agência Estado que é de importância ímpar a decisão lá da segunda turma do STF de aceitar a denúncia contra o senador Waldir Raupp, que foi acusado de registrar recurso proveniente de propina como doação eleitoral oficial, aquilo que a gente está falando aqui, né, Neumann? Então ele se impressionou até com os indícios de que os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro possam ter sido cometidos por meio de doações legais, como acusa aí a Procuradoria-Geral da República. Bom, para você, esta será a opinião da maioria dos ministros do Supremo na hora de julgarem essa questão? Eu só não te digo que seria unanimidade, porque lá no Supremo tem cada figura, mas entre essas figuras se inclui o Marco Aurélio, que deu opinião positiva e com a qual eu vou concordar integralmente. Eu tenho dito aqui, há quanto tempo? Há quanto tempo que eu estou aqui? Desde o primeiro programa que eu fiz, eu disse aqui a você e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Estadão, que o que se faz é pegar propina ou caixa 2, o que é a mesma coisa, são crimes de ordem diferente. A propina é um crime de corrupção, que é um crime pessoal. O caixa 2 é um crime funcional, que é um crime social. Mas são crimes, os dois. Pegar dinheiro e manda lá para o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem fiscalização eventual possível. E aí o Tribunal Superior Eleitoral lava o dinheiro. Lava. É uma lavanderia de dinheiro sujo. Um trabalho sórdido, que em vez de reconhecer como sendo isso, o ministro deveria... Desculpe, eu estou gripado e hoje, agora foi impossível segurar a tosse. Problema. O ministro deveria, em vez de reconhecer, denunciar isso. Aliás, ele não deixou de fazer, né? De qualquer maneira, eu aplaudo a decisão do Marco Aurélio de não apenas votar contra o Waldir Raupp, mas também se pronunciar depois, como ele disse. Porque ele disse que o que está sinalizando no horizonte, evidentemente, chegou ao extremo. Ou seja, receber valores e tentar dar contorno de dinheiro limpo mediante prestação de contas ao Judiciário Eleitoral. Isso é que estarrece. O Gilmar Mendes chegou a dizer que os partidos deveriam fazer eles mesmos a fiscalização. Esse é um mundo utópico. Vamos falar de utopia daqui a pouco. Na realidade, não dá. O Marco Aurélio tem razão. Cabe ao Ministério Público Federal fazer prova de culpa. E que pesa a favor do réu a presunção da inocência. Vamos ver o que se vai apurar. A acusação da Procuradoria, que é 500 mil repassados oficialmente pela construtora Heróis Gavão, a campanha do Raupp ao Senado em Rondônia, pelo PMDB em 2010, por meio de doações legais, seriam propina disfarçada originária do esquema de corrupção estabelecido na diretoria de abastecimento da Petrobras. Isso aí foi possível de apurar, né? Você sabe disso, você tem acompanhado o noticiário, graças ao trabalho da Lava Jato, porque tem lá as delações premiadas, nas quais os subornadores, né, confessavam, olha, eu fiz aqui uma doação para o PT, foi combinada com... E é por isso que o Moche, o Mochila, o João Vacari Neto, está lá preso pela vida inteira, amém, lá na República de Curitiba. Né? Então, os dois têm razão. O Gilmar Mendes ele tem razão em dizer que o Tribunal Superior Eleitoral é uma farsa, não fiscaliza coisa nenhuma, e o Marco Aurélio tem razão em dizer o seguinte: a Procuradoria aqui aponte prova dos crimes, porque é crime mesmo, não tem outra palavra para isso. É lavar dinheiro sob pretensão de doação eleitoral legal.
E daqui a pouco a gente vai continuar um pouco nesse assunto falando sobre a caixa preta do fundo partidário. A gente ainda vai falar um pouco mais aqui dos recursos partidários, né, Neumann? Porque os recursos públicos repassados aos partidos pelo fundo partidário representam uma caixa preta de 3 bilhões 570 milhões de reais e financiam gastos obscuros, em muitos casos questionados pela Justiça Eleitoral. Entre as despesas estão viagens de jatinho, bebidas alcoólicas, jantares em churrascaria, até contas pessoais de dirigentes. É o que mostra aqui a reportagem do Estadão de ontem, né, Neumann? Então, é isso aí que a gente estava falando, né? Apesar de serem poucos, o que os técnicos do TSE fizeram até agora é tentar avaliar as contas referentes a 2011, que foram entregues em abril de 2012. Então, toda essa palhaçada que você vê todo dia, ouve no rádio, vê na televisão e lê nos jornais, de que os partidos declaram que é mentira, que os delatores estão mentindo, porque são contas aprovadas. É mentira, né? É mentira. Os técnicos do TSE ainda tentam avaliar contas referentes a 2011, ou seja, um ano antes da eleição de Dilma, e que foram entregues em abril de 2012. Isso por falta absoluta de estrutura. Só que o Estadão teve acesso aos relatórios finalizados referentes a 29 partidos, que estavam em funcionamento há 6 anos. E os técnicos recomendaram a rejeição das contas de 26. Entre eles, PT, PMDB e PSDB. Apenas PRB, PSD e PV receberam aprovação, parecer pela aprovação, mas ainda assim com ressalvas. Eu quero lembrar que está havendo uma conspiração no Congresso para passar uma anistia ao Caixa 2 dos partidos, quer dizer, a Caixa 2 continuará sendo um crime para empresários, mas para políticos deixará de ser, criando o sistema de castas na democracia brasileira, se é que se pode chamar de democracia, um regime que vige sobre castas. Então, junto desse esforço, isso vai ser misturado convenientemente com as 10 medidas contra a corrupção. Quer dizer, uma medida que favorece a corrupção vai ser misturada nas 10 medidas contra a corrupção para enganar os bestas. Não ria deles. Não bote o Mantley aí, viu, comandante? Porque os bestas somos nós. Bom, nesse meio também vai ser criado criado um fundo para financiar eleições de 4 bilhões de reais. Sabe por que 4 bilhões de reais? Porque 4 bilhões e 800 milhões foram as doações das empresas nas últimas eleições, antes que a doação de empresas fosse proibida pela lei. Ou seja, é um passa-moleque na lei do valor que esse passa-moleque deve. É realmente uma horda essa gente que está lá no Congresso, viu? Uma horda, uma escória. Agora, 7h44, e o Tribunal de Contas lá do Rio, do Estado do Rio, concluiu após investigações que houve superfaturamento na obra de reforma do Maracanã de 211 milhões de reais em valores atuais, segundo revelou ontem o Fantástico da TV Globo, e os recursos foram desviados em serviços e produtos. O tribunal determinou a suspensão dos pagamentos às empreiteiras em outros contratos com o governo do Estado do Rio. Agora, que tipo de consequência essa descoberta pode trazer para as obras dos outros estádios da Copa e também da Olimpíada lá do Rio? Nós tivemos, na semana passada, uma matéria do Andrei Neto a respeito da denúncia de que o Rei Arthur, que é uma figura conhecidíssima, aliás, o Gabeira escreveu um excelente artigo no Globo ontem a respeito da corte do Rei Arthur, né? E não é o Zico Arthur Antunes Coimbra, não, hein? O Rei Arthur é um empresário amigo do Sérgio Cabral que teria comprado um voto, pelo menos, para a Olimpíada do Rio. E só a corrupção, vamos falar a verdade, só a corrupção pode distorcer o resultado final de uma votação em que o Rio de Janeiro disputa com Chicago, Tóquio, Madrid, não me lembro mais a outra, foi Paris, né? Acho que foi. Outra cidade. Quer dizer, pelo amor de Deus, aí deu no que deu. Só que nós é que fomos roubados para isso. Nós é que pagamos essa corrupção. Então até nós somos agentes corruptores. No caso do Maracanã é o mesmo. Agora, por que foi o caso do Maracanã e não foi, por exemplo, da Arena Corinthians em Itaquera,
o estádio de Natal, o estádio de Manaus, o estádio por aí afora, todos os estádios da Copa. E esse elefante branco do Centro Olímpico, que está sendo sustentado também por nós, porque ninguém quer usar, como se dizia que seriam usados pela iniciativa privada. Neumann, a gente falou mais cedo aqui, um comentário seu sobre essa questão aí do goleiro Bruno, né, contratado pelo Boa Esporte, reação da torcida, tem petição contra na internet e um patrocinador até deixou o Boa Esporte lá de Varginha depois disso, né? Pense numa ideia de jirico, né? Como é que chama o cara lá, o presidente? Presidente? Você acabou de ler uma notícia dizendo que ele soltou a nota oficial. É o presidente Rony, né? É o Rony. Rony. Não é o Rony Vô, meu amigo, Não, hein? O Rony. Olha, pelo amor de Deus, hein? Eu só fui comentar isso pelo seguinte: a safadeza do cara usar explicação social para isso. Isso é a história mais vagabunda, mais sórdida que acontece no Brasil hoje. O uso do social em nome do imoral. Vamos falar de uma grande obra aqui, né? 500 anos da Utopia, é isso, Neumann? Utopia de Thomas More. Isso, 500 anos. Na verdade, os 500 anos foi no ano passado. Isso. Em 2016, né? E agora, né, os 500 anos da Utopia estão propiciando o primeiro lançamento da coleção clássica da editora Autêntica, com a reprodução do texto, que foi originalmente escrito em latim pelo famoso primeiro-ministro britânico da corte do Reino Unido, Thomas More. Em 2016, completou os 500 anos e agora chega à livraria nesse momento de grande turbulência política, recessão econômica no Brasil. O Toninho Gonçalves, nosso colega, muito brilhante colega, muito competente, que é o editor do Aliás Cultura, publicou um texto interessante sobre a Utopia, porque a Utopia é o livro que mais influenciou o mundo nesses 500 anos, né? Da Utopia nasceram, desde momentos de grande tirania e vilaneza, como, por exemplo, o comunismo, sob Lenin, Stalin, e que depois deu no que deu, na derrocada do Império Soviético, mas também em nome de utopia de direita, né? Houve o nazismo, o fascismo, e os chamados regimes populistas que trouxeram grandes problemas para a América Latina nos últimos anos, todos eles nascem de uma certa forma da ideia original de que havia uma ilha, que significa lugar nenhum, em grego, utopia, né? Que era a ilha perfeita da igualdade e tal, né? Quando comentou em 2016 os 500 anos da Utopia, o autor de ficção científica Tina Mieville, num artigo publicado pelo jornal The Guardian, definiu de uma forma muito exata: utopia não é uma esperança, não é otimismo, é uma necessidade, um desejo. Foi essa necessidade e o desejo, segundo Toninho Gonçalves, que motivou Thomas More, também conhecido como Thomas More, o livro foi escrito em latim, a escrever o seu clássico sobre os antípodas, traduzido no Brasil diretamente do latim por Márcio Meirelles Gouveia Júnior, que considerou não só os aspectos políticos como os literários e históricos presentes na obra. Logo no início do primeiro livro da Utopia, assinala o tradutor, no trecho em que o narrador descreve o seu encontro com o navegador português Rafael Itlodeu, uma alusão literária aos primórdios da literatura ocidental, revela esse desejo mimético de More, o de replicar os antigos relatos de viajantes. Você sabe que toda a literatura ocidental nasce de relatos de viajantes, no caso de Ulisses, né, na Odisseia, por Homero, por exemplo, né? Apenas para quem ainda não leu, o clássico Utopia é dividido em 2 livros. No primeiro, Morus traça um panorama crítico de seu país, a Inglaterra, sendo bastante corrosivo a respeito das estruturas de um Estado que favorece a corrupção. Isso não é muito estranho para nós, né? E o roubo. Na segunda parte, ele fala da Ilha da Utopia e apresenta uma sociedade alternativa, ainda que o neologismo criado por ele venha acompanhado de uma contradição, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, o topos quer dizer lugar, utopos quer dizer lugar nenhum. Bom, e agora também acaba de ser lançado no Brasil um livro que é da distopia, o contrário da utopia, né? A distopia. Exatamente.
O Antoninho, que é o editor do Aliás, publicou também, na mesma edição, o Cáceres escreveu sobre a distopia, porque a distopia é um estilo literário de clássicos como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, A Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, mas, sobretudo, dos grandes clássicos dos anos 40, quando houve a descoberta do crime enorme que se praticava contra a liberdade e contra o ser humano na União Soviética e nos regimes nazistas. Nesse ponto, né, todos nós somos leitores da distopia, quando lemos, por exemplo, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, então 1814, né? E além desses livros que eu acabei de citar, né? O pai desses livros todos é um soviético, ou seja, é um russo que viveu sob a tirania de Stalin na União Soviética. Ele se chama Yevgeny Zaniatin, nasceu em 1884 e morreu em 1937. Ele é considerado o pai da distopia. Ele foi um escritor, um editor e um dramaturgo crítico do regime soviético, e o seu principal livro, Nós, foi censurado. A obra só foi publicada em 1924, nos Estados Unidos, quando um manuscrito cruzou a cortina de ferro e foi traduzido. No futuro distante de nós, a pequena fração da população que sobreviveu a uma guerra se submeteu ao Estado Único, uma ditadura totalitária que supre as necessidades do povo e suprime os seus direitos. Governada pelo benfeitor eleito anualmente por unanimidade e sem oposição, a sociedade é completamente livre de diversidade. Identificados por números, todos perderam suas individualidades e vivem em casas de vidro. No caso de 1984, né, que é o filho predileto dessa distopia, a sociedade vive sob o rígido olhar do grande irmão. Até hoje, até os programas de reality show, né, reproduzem o nome do grande irmão, né, o Big Brother. Big Brother é exatamente o grande irmão de 1984. Em 1984 passou, o grande irmão não chegou no mundo todo, mas já teve várias experiências. No caso do Nós, a vida sexual é controlada por talões com tickets rosas, cujos canhotos devem ser assinados pelos parceiros registrados previamente junto ao Estado. É o controle até do sexo, né? Ditada pela tábua das horas, um cronograma unificado, a rotina de atividades, trabalhos, exercícios físicos e refeições é comum a todos. Em dado momento, uma pintura antiga do século XX, de uma avenida cheia de pedestres heterogêneos, é descrita no livro como inverossímil. Afinal, no Estado Único, todos vestem os mesmos uniformes azuis. Essa narrativa, em primeira pessoa, é o caderno de anotações de D503, um engenheiro responsável pela construção de uma espaçonave. E ela reproduz, por exemplo, nós temos hoje um dos países mais prósperos do mundo é a China, que consegue realizar de duas formas a utopia e a distopia. A China é um país economicamente capitalista e politicamente comunista. Então, e na China se realiza grande parte dessa vida coletiva. A China é uma população tão grande que só é possível sobreviver com as pessoas vivendo numa espécie de regime controlado, em que todos se vestem da mesma forma, se comportam da mesma e tem tudo controlado pelo Estado. Agora não dá mais para ter tudo controlado pelo Estado, porque só para sobreviver teve que ter um capitalismo na economia. De qualquer maneira, essa é a data certa para lermos Utopia de um lado e Nós, de Zaniatin do outro. É isso aí, boa dica aí. E com isso encerramos hoje a coluna, né, Neumani?